da igreja, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Deus. Mais um dia, Deus Deus, nós estamos aqui com o objetivo. Eu sempre digo isso, sempre estou repetindo, vou sempre estar repetindo isso. E adorarmos ao nosso Deus, ao Criador dos céus e da terra. Se nós estamos com os nossos pés calçados, se nós nos alimentamos, se bebemos água hoje, se estamos com saúde, tudo isso são as misericórdias de Deus que nos alcançou. Então nós temos motivo bastante, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sermos agradecidos a esse Deus. E o nosso Deus, Ele está cuidando de nós. Ele tem cuidado de nós até aqui e vai continuar cuidando. E nós vamos superar os obstáculos, porque a mão poderosa desse Deus está conosco. Nós temos que acreditar nisso, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos duvidar do poder desse Deus. Deus está cuidando de nós. Se não fosse assim, meus irmãos, o que seria de cada um de nós? Talvez nós estivéssemos mais aqui, já teríamos sido derrotados, teríamos sido vencidos, talvez estivéssemos caídos e prostrados e sem forças para prosseguir. Mas o nosso Deus está cuidando de cada um e tem dado forças para cada um e vai continuar dando forças para cada um de nós, e nós vamos superar os obstáculos e nós vamos ser vencedores em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou contar um livramento que Deus deu para o meu filho hoje. Nós estávamos ali em casa hoje organizando algumas coisas. Eu sempre digo para ele: olha, quando estiver mexendo com alguma coisa, alguma ferramenta, não fique embaixo, fique atento, mantenha a distância. E ele, essa experiência, ele encostou na parede, e eu colocando algumas coisas ali para cima, desce um pedacinho de madeira na ponta. Impressionante, meus irmãos. Eu fiquei pensando, eu falei: será que essa madeira pegou na cabeça dele? Mas não, meus irmãos, Deus deu um grande livramento para o meu filho. Pegou na pontinha dos óculos dele, a madeira caiu distante. E eu fiquei imaginando, eu falei: Yuri, machucou? Ele disse: não, só pegou na pontinha dos óculos. E também não aconteceu nada com os óculos dele. Então, meus irmãos, nós observamos que Deus, Ele cuida de nós nas mínimas coisas. Ele cuida, Ele dá vitória. E nós vencemos porque nós estamos servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, deixa eu caminhar um pouco aqui, porque as horas, elas avançam, né? E Deus ainda vai usar os seus servos e servas aqui. Eu quero ouvir Deus falando comigo pela boca dos seus servos e servas. Meus irmãos, o versículo que eu vou estar lendo aqui, a mensagem que eu vou estar transmitindo, ela se encontra no livro de Jó, o capítulo do número 42 e o versículo de número 10. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Graças ao bom Deus! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! E diz assim, meus irmãos, o versículo de número 10: E o Senhor tirou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é do conhecimento de todos nós, né?
a grande aflição que esse homem passou. E Jó não tinha conhecimento do porquê daquele sofrimento tão grande que ele estava enfrentando. Mas nós sabemos que Jó estava envolvido em uma batalha espiritual. Mas o nosso Deus, ele esteve sempre cuidando desse seu servo. Assim como Deus tem cuidado de cada um de nós até aqui. Aleluia! Meus irmãos, Deus, ele muda a sorte desse homem, desse servo seu, esse homem reto, como Deus testemunha favorável ao seu servo. E diz assim a Satanás, aquele que se opõe tanto a nós, que somos servos desse Deus, como ao Deus Todo-Poderoso, porque servimos a esse Deus. Aleluia! Então nós estamos numa batalha, e muito grande, mas Deus está cuidando de nós, meus irmãos. E Jó, ele perde os seus 10 filhos, as suas 3 filhas e os seus 7 filhos. O diabo, Deus permitindo, autorizando, ele mata ali as 3 filhas de Jó e os 7 filhos desse servo de Deus. E também retira todos os seus bens por permissão divina. E também, ao final de tudo, ele lança uma chaga nesse homem, uma doença terrível. Mas nós observamos que esse homem, ele mantém a sua integridade, ele mantém a sua fidelidade a esse Deus Todo-Poderoso. E nós observamos, meus irmãos, que no momento que esse homem mais precisa da sua esposa, infelizmente, meus irmãos, nós não podemos deixar de dizer isso. Ela se volta para Jó e diz assim: tu ainda está crendo na existência desse Deus, que Ele é todo poderoso e te mantém fiel a Ele? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Meus irmãos, nesse momento, esta mulher, eu acredito assim, ela abandona Jó. Jó não tinha mais nada, ele tinha perdido tudo. O diabo tinha tirado de Jó tudo quanto ele possuía, os seus filhos, os seus bens, a sua saúde. Só não conseguiu arrancar de Jó a fé, a confiança nesse Deus. E os seus amigos, que deviam ser conselheiros para trazer um consolo a Jó, eles se tornam acusadores de Jó. E diz assim: Jó, você está passando por tudo isso porque você, Jó, é ladrão. Você arrancou da pobre viúva os seus bens por causa da sua ganância. Por isso lhe sobreveio esse castigo. Arrepende-te, volta-te para Deus, que talvez haja misericórdia para ti. Acusações infundadas, mentirosas, meus irmãos. E quantas vezes, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também não passamos por isso. Somos acusados falsamente, mas o nosso Deus está conosco. E talvez, meus irmãos, se você perdeu o seu emprego, Deus é poderoso para restituir, assim como fez com Jó. Nós somos servos do mesmo Deus, e Deus não mudou. Ele é poderoso para tudo, meus irmãos. E talvez, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, talvez você tenha alguém que esteja doente no seio da sua família, mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é o Deus da restituição. Ele é poderoso para tocar ali e restituir a saúde que foi perdida. E se você, meu irmão, também está com a sua saúde talvez um pouco debilitada, saiba disso, que o nosso Deus, Ele curou no passado, Ele cura no presente e vai continuar curando no futuro. Ele restituiu a saúde a Jó, e Deus é poderoso também para restituir a sua saúde. Creia nisso, meus irmãos. Deus é poderoso e também é misericordioso. Ele contempla as nossas aflições, o nosso sofrimento. Nós não vamos permanecer para sempre nessa prova, não, porque Deus está conosco. Ele vai virar o nosso cativeiro e vai dar vitória para cada um de nós. O que temos que fazer é como Jó fez, meus irmãos, a despeito de tudo que estava passando.
acusaram de maneira injusta, eles terão que contemplar a sua vitória. E você, meu irmão e minha irmã, vai interceder por essas pessoas, e Deus vai ouvir a sua oração, como ouviu a oração de Jó. Ele vai aceitar a sua oração. A vitória é nossa. Esse Deus está conosco, meus irmãos. Nós podemos estar passando por tantas aflições, mas Deus não se esqueceu da sua amada igreja. Ele peleja por ela e tem nos dado forças para continuarmos caminhando e superar todos os obstáculos lançados pelo inimigo diante de nós. Creia nisso, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confia nesse Deus, porque Deus está pelejando por nós, e como Ele deu vitória para Jó, também dará vitória para cada um de nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, assim eu vou agradecer a oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizer à amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para continuar firme, para continuar crendo, pois sem fé é impossível agradar esse Deus. Não abandone esse Deus, confia nele, porque Deus está pelejando por cada um de nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. O cooperador John também já está com